É isso mesmo. Parece que tem, a irmã Sheila, ela tinha um irmão chamado Aham. Rodolfo, que era médico, que foi chamado para o exército, e ele falou o pai dele falou: "Olha, qualquer coisa você pode fazer, matar não". Ah, tá. Aí ele foi mandado para um aí eu acho que ele tinha que integrar um pelotão de fuzilamento, ele falou que não matava, então já que você não vai matar, você vai morrer junto deles, e mataram Ah, ele. mataram ele. Puxa É, vida. Rodolfo. Aham. Que bom saber mais uma novidade sobre a irmã Sheila. Ela trabalha muito no plano espiritual. Ontem, Fernando, vocês iam ler o item 10, né? Isso. Vocês leram o 7, 8 e o 9. Só que tem também no Justiça Divina, tem a Oi. respeito do item 8 também. Aí a proposta seria a gente dar uma lida de novo no item 8 e ir para o Justiça Divina. Fica a critério de vocês. O que vocês acham? A gente não está com pressa? Também não. Temos o ano todo pela frente. Todo O mundo ano Não, agora não mais um ano, né? Temos menos, já passou os 3 meses. Nós vamos Então, ficar, vamos vamos lá, ficar então. muito tempo ainda dentro de casa, mesmo tomando a vacina. Com certeza. Então, o item 8 seria isso aqui. Quem poderia ler aí para nós? O 8, para depois a gente ir para o Justiça Divina. a gente podia ouvir a voz da Brida. Você pode ler para nós, Eu Brida? sabia que você ia me pedir para ler. Deixa eu só puxar a câmera aqui para eu ficar na frente. Tá. Gente, meu óculos está com grau meio ruim, tá? Se qualquer coisa me corrige. O item 8. A justiça de Deus sendo infinita, todo mal e todo bem são rigorosamente levados em conta. Se não há uma única ação má, um único só mau pensamento que não tenha consequências fatais. Também não há uma única ação boa, um só bom movimento da alma, numa palavra, o mais ligeiro mérito que fique perdido. É isso. E isso, mesmo entre os mais perversos, porque representam um começo de progresso. Isso aí vocês já debateram ontem, né? Então eu posso passar lá para o Justiça Divina? Pode. Pode, né? Aí, a Brida vai continuar lendo para nós? Posso ler. Não está atrapalhando vocês o som atrás, não? Porque tem gente... Ou fora do Brasil. Tá, achei. Não esperas pela fortuna, a fim de servir a beneficência. Muitas vezes, na pesquisa laboriosa do ouro, gastarás o próprio corpo em cansaço infrutífero. Cedo hoje ainda, a pequena moeda que se dispõe em favor dos necessitados. O vitém que se transforma no pão do faminto vale mais que 1.000.000 infinitamente sepultado no pó. Não requestarás a glória acadêmica para colaborar na instrução. Muitas vezes, na pórfia da conquista de lauréis, para a inteligência desajustarás debalde a própria cabeça. Ampara hoje ainda o irmão que anseia pelo alfabeto. Leve a explicação que induz alguém a libertar-se da ignorância vale mais que o diploma nobre guardado inútil. Não exigirás ascensão ao poder humano a fim de proteger as vidas alheias. Muitas vezes, na longa procura de autoridade, consumirás em vão o ensejo de auxiliar. Acende hoje ainda, para essa ou aquela criança extraviada, a luz do caminho certo. Pequeno gesto edificante que incentiva um menino a buscar melhor
vale mais que a posição brilhante sem proveito para ninguém. Era só um minutinho. Alguém está com o áudio aberto e está dando ressonância aí. Não, é o pessoal que está falando atrás da Brida. Foi por isso que eu falei, Jagu, que podia atrapalhar, porque tem... Mas tudo bem, pode continuar. Não solicitar os feriados para socorrer os aflitos. Muitas vezes, reclamando o tempo excessivo para cultivar a fraternidade, perderás improficuamente o tesouro dos dias. Estende hoje ainda alguma palavra confortadora aos companheiros que a aprovação envolve lágrimas. Uma hora de esclarecimento e esperança no consolo aos que choram vale mais que um século de existência amarrado à preguiça. Não percas ocasião para o teu heroísmo, nem aguarde santidade compulsória para a demonstração de virtudes. Comecemos a cultura das boas obras, hoje ainda, onde estivemos, porque toda migalha do bem com quem for e onde for é crédito acumulado ou começo de progresso na justiça divina. Aí fica aí para comentários. Quem gostaria aí? Fernando, Joana, Yolanda, Cleonice. Pois a gente tem que dar o que tem e na hora em que podemos dar, né? Nós não precisamos idealizar momentos grandiosos para que nós possamos fazer alguma coisa no tocante ao trabalho, a essa ajuda, sendo que, às vezes, o que está faltando naquele momento é aquilo que você tem ali, naquela hora, naquele instante, por menor que você considere que seja. Até mesmo porque muitas vezes você vai gastar uma vida inteira para chegar naquele ponto que você idealiza. E nós não estamos falando disso, a gente está falando de ajuda. Então, ao longo deste caminho, olha quanta coisa você já poderia ter feito. Então, a gente tem que dar o que a gente tem aqui e agora. A gente tem que fazer aquilo que está ao nosso alcance dentro daquilo que nós temos como espíritos encarnados, no nosso caso, aqui e agora. Entendeu? O que adianta você esperar? Não, eu só vou dar aula depois, eu só vou falar alguma coisa depois que eu me formar. E quando você se forma, de repente já mudou tua cabeça, você está enxergando as coisas por ângulos diferentes e você perdeu a oportunidade de servir. E assim, em diversos outros sentidos que o texto traz muito bem e que é a realidade da nossa vida, né? Às vezes a gente se coloca às vezes a gente fica esperando, exagerando, mas um centavo não vai ajudar, mas um centavo é tudo. De repente era aquele um centavo que se esperava para se alimentar ou para sair de uma determinada situação. Não existe o pouco ou o muito nessa situação. O que existe é a nossa boa vontade, a nossa condição de servir. É isso aí. Eu lembrei da passagem de Divaldo. Eu não sei se foi no filme dele ou no livro. Ele falando. Não, se não botar aqui, não funciona. Aí, eu lembrando que ele onde ele trabalhava, né? Tinha uma funcionária, uma amiga dele, que foi comprou vários livros, né? Aí ele falou assim: você vai ler tudo? Ela era muito assim, egoísta, né? Me presta um. Não, quando eu me aposentar, eu vou ler todos. Mas você não pode me emprestar um para me ler? Não, isso aqui é para quando eu me aposentar. Quer dizer, eu não sei se ela morreu antes, quando ela aposentou, e ela não leu nada. Quer dizer, ela estava guardando os livros para ler quando ela se aposentasse, mas comprou vários. A passagem de Divaldo. Então. Aí eu me lembrei agora que esperar o feriado para fazer alguma coisa. Aí no texto está falando, né? Quer dizer, esperar ter tempo
esperar me aposentar para me poder fazer isso, para me fazer... Quando me aposentar, eu vou cuidar dos pobres, quando eu me aposentar, né? Exatamente, porque Aí tá aí a gente não a precisa lição. pensar em obras grandiosas, né? Na verdade, é o. Pode falar, Fernando. Fernando? Não, Chaco, é o nosso famoso equilíbrio, né? Oi, tá me ouvindo? Agora tô. Eu acho que é a minha internet. Deu uma cortada aí. É o famoso equilíbrio, né? Agimos. Tá tranquilo agora? Tá Não, cortando. travou. Então, prossigamos. Mas é isso mesmo, pode falar. Pode Agora prosseguir. parece que melhorou. Não, é o que eu estava É dizendo. o que eu estou a gente dizendo, não que é o precisa nosso de- grande. A questão do equilíbrio, né? Que você está falando. Vocês A dois internet, são a demais hoje. internet não quer deixar o Fernando falar. Já cortou, Fernando, você, a internet. Parece que ele até saiu da. Falar quando ele é Mas tio. você sabe, Quando ele não é tio, não pode falar. você sabe qual a minha dificuldade com esse hoje ainda? É que você tem tantas coisas que você pode fazer, mas ao mesmo tempo tem coisas que você não está preparado para fazer. Aí, muitas vezes, na ansiedade de querer fazer, você acha que tem que abraçar o mundo com as mãos, entendeu? E às vezes o que você precisa é pegar uma coisa de cada vez e ir desenvolvendo. A minha dificuldade é saber fazer isso como esse equilíbrio aí, nesse momento certo. Se eu não estou procrastinando, se eu estou aprendendo a ser paciente, se eu estou respeitando o meu tempo ou se eu estou sendo omissa. É aquilo que a gente viu em relação ao tempo, né, Paulinho? Poucos dias atrás. O que você está fazendo do seu tempo, né? Na verdade, eu vejo, é isso que você está falando, eu me pergunto muito, eu me pego, assim, me auto-perguntando mesmo, sabe? Porque não adianta nada você querer abraçar o mundo e não dar conta, certo? Aqui mesmo no texto fala o quê? Mais vale você, por exemplo, dar uma palavra amiga para quem precisa no momento certo, vale mais do que um século vivido, sabe? Ou até mais do que diplomas, né? Se você for pegar a essência do texto, assim. Então, eu acho que é por aí, não é o esperar propriamente, mas é você fazer tudo com propriedade, com o tempo que... não adianta você querer fazer o seu tempo esticar, porque ele não vai esticar, sabe? Você tem que saber aproveitar o tempo e dizer assim, não, eu posso fazer isso e dar conta. É diferente de você ser omisso e dizer assim, eu tenho tempo, mas esse tempo eu queria descansar. É diferente, né? E o importante é fazer com qualidade. Exatamente. Fazer com qualidade. Gente, não adianta você pegar essa uma aula função... aqui hoje... Oi? Pode Essa falar. aula aqui hoje, eu vou falar uma coisa. Você começou, eu tinha esquecido do meu sonho, porque a gente sonha e esquece. Mas essa aula eu tive de madrugada. E o que eu vou falar aqui, eu pensei em tudo que eu vou falar, tive de madrugada, eu tive essa aula em algum lugar, e Dona Leda estava junto, lá de Vitória. Dona Leda. Não tem, Dona Leda? Quando, em 2015, eu perdi minha irmã, e perdi assim de um jeito, em um certo momento, nós ficamos atrás dela. E eu fazia muitas visitas nas casas, com Dona Leda. Dona Leda ia com a gente nas visitas. E um certo dia... Não, quando eu comecei, ela ficou... Mas fiquei uma semana sem ir. Aí eu voltei. Aí Dona Leda falou bem assim, Joana, você tem certeza que você quer fazer essas visitas? Aí eu falei bem assim, Dona Leda,
eu acho que vai me ajudar muito, porque eu estou tão desesperada. Aí, então, vão comigo que eu vou te dar um suporte. Aí fomos, em 2015. Aí fomos nessas visitas, fazia visitas, e foi tão calentoso, porque isso tudo que eu estou falando com vocês, eu passei de madrugada, juro, gente. Aí foi tão calentoso que as pessoas me abraçavam, sabendo de tudo que estava acontecendo, elas me beijavam. Então, eu não fui levar ajuda, eu fui ser ajudada. Fosse eu esperar dentro de casa, o tempo passar, até minha irmã aparecer, depois dela ser enterrada, para eu fazer tudo. Sabe? E esse sonho, Dona Leda estava comigo, hoje de madrugada. Foi uma coisa assim, porque ontem, Chacu, ontem aquela aula de Sérgio, ela foi tão iluminada. Sérgio foi tão iluminado para nos passar tudo. Aula do Wesley. Que eu vou falar uma coisa. Do Wesley. Eu fiquei, juro, um lado dormente, mas não era dormente. Ele é um lado assim, o lado do cérebro aqui, mas uma coisa assim, formigava. Mas não formigava de dor, né? Parecia que eu tive uma luz, assim, uma coisa de luz assim do lado, assim, ficava formigando. E nessa madrugada eu tive esse sonho com a Leda. Sonho, aula. Hoje, gente, hoje vocês com a aula aqui, olha, é uma coisa muito linda. Por isso que eu sou apaixonada pela... Eu não sei não, gente. Eu não posso nem falar, porque eu vou me emocionar. Beijo para vocês. Pessoal, nós podemos passar para o próximo item, que também tem uma lição. Podemos, Chaco? Podemos? Por mim. Aqui, deixa eu só ver. As comunicações que estavam tendo aqui, né? Vamos ver próximo item. Seria o item 9. Vocês estudaram ele também ontem, né? Acho que aqui nesse ponto eu já até tinha chegado. Você pode ler aí, Fernando? Novamente, sim, esse item. Vamos lá. Item 9. Toda falta que se comete, todo mal praticado, é uma dívida contraída e que tem que ser paga. Se não for nessa existência, será na próxima ou nas seguintes, porque todas as existências são solidárias entre si. Aquilo que se paga na existência presente não será cobrado na seguinte. Bom, isso aí vocês já exploraram também, né? Vamos lá para o... As lições de hoje é como não ser ansioso, ou então controle sua ansiedade. Mais ou menos. Agora é a questão... 10. A lição... Não, agora nós vamos lá para a lição do Justiça Divina, a lição 14. Ah, sim. Vou só achar ela aqui. Oi, Yolanda, cadê a Amandinha? Coloca ela aí para estudar com a gente. Tá sem som. A Carol saiu lá, já acabou o estudo, a coisa dela, pegou para dar o lanche para ela. Não, ia ter que sair, mas ela saiu para dar o lanche. Ela acabou de acordar. Sobre a lição passada ainda, eu fico pensando, a gente acha que tem que fazer tanta coisa, Cléo, mas a Cléo até saiu. Só de você conseguir cuidar bem de casa e dos filhos, pelo amor de Deus. É muita coisa, é muita coisa. Muita coisa. Aí esse refere ao item 9. Você pode ler aí, Fernando. Item 14. Quitação. Reunião pública de 6/3/61. Primeira parte, capítulo 7, item 9. Todas as contas a resgatar pedem relação direta entre credores e devedores.
É por isso que te vês frequentemente na terra diante daqueles a quem deves algo. No lar ou nas linhas que o margeiam, é fácil reconhecê-los quando entregas desinteresse e dedicação, recolhendo asperezas e indiferenças. Muitas vezes trazem nomes queridos no recinto doméstico e assemelham-se a impassíveis verdugos, apresentando-te o coração nas grades do sofrimento. Em muitos lances da estrada, são amigos a quem te dás sem reserva e que te arrastam a dificuldades de longo curso. Em várias ocasiões, são pessoas das quais enxugastes as lágrimas, situando-as na intimidade da própria vida, e que, de inesperado, te agridem a confiança com as pedras do desapreço. Noutras circunstâncias, são companheiros de experiência que, de súbito, se transformam em adversários gratuitos do teu caminho, hostilizando-te em toda parte. Entretanto, se defrontando por semelhantes problemas, é indispensável te municie de amor e paciência, tolerância e serenidade, para desfazeres a trama da incompreensão. Guarda a consciência no dever lealmente cumprido, e haja o que houver, revela os golpes com que te firam, ofertando-lhes o melhor sentimento, a melhor ideia, a melhor palavra e a melhor atitude. A água cristalina, pingando gota a gota, converte o vaso de vinagre em vaso de pura água. E se depois de todos os teus gestos de fraternidade e benevolência ainda te perseguem ou te injuriam, abençoa-os em prece e continua adiante, fiel a ti mesmo, na certeza de que humildade, na hora de crise, é nota de quitação. Tem uma frase que uma vez eu ouvi, que a gente só fica magoado ou se sente magoado por alguém quando você espera alguma coisa desse alguém, né? Quando você tem alguma... Você deposita nele alguma coisa que de repente não era Você para tem fazer. expectativa, né? É uma expectativa. Aí não é amor incondicional, né? Mas a questão, Paulinha, é que a gente está sempre envolvido dessas circunstâncias em todos os sentidos. O texto é muito rico, ele quase que aborda todas as possíveis condições. E a gente se coloca numa... Vocês estão me ouvindo? Porque está dando um sinal que está instável aqui. A gente se coloca numa condição de fragilidade, porque nós somos assim. Nós acreditamos nesse amor, nos amigos. Eu acredito em todo mundo, até prova o contrário, entendeu? Então, quer dizer... Mas aí é que tá. A gente teria que trabalhar essa condição de incondicionalidade, né? Porque a gente fica na expectativa do que o outro corresponda a você, e muitas vezes da maneira que você gostaria que ele correspondesse. Mas nós estamos aprendendo ainda, Paula. Não, mas a gente tem que debater isso justamente para a gente colocar acelerar isso em prática. Né? Então, você sabe quando é que eu comecei a pensar nisso mais firmemente? Quando alguém, inclusive foi aí na Casa Espírita, falou assim, uma vez perguntaram a Gandhi se ele teria que perdoar, quantas vezes ele tinha perdoado na vida. Aí que ele falou assim, que nunca ele perdoou. Aí todo mundo ficou assim, por quê? Como? Um cara como ele nunca perdoou? Aí ele virou e falou, é porque eu nunca me senti ofendido. Então, é uma coisa que a gente tem que começar a trabalhar. Quando você
tem expectativa em cima de alguém, você está esperando alguma coisa mesmo. Então, não é incondicional, é condicional. É uma coisa que a gente tem que trabalhar, porque se tem você esperar alguma coisa de alguém, tem alguém que espera alguma coisa de você também, não é? Então, um negócio aí que vale a pena a gente debater, de repente. Aqui está referindo bem ao item 9, né, que fala das existências serem solidárias. Não é isso? Não é isso que falou lá no item 9 do capítulo 7? Isso. Das existências são solidárias entre si. Então, ele está falando aqui da gente estar com as pessoas a quem a gente deve alguma coisa próximo da gente, ou no círculo familiar, ou nas estradas que margeiam. Quer ver? Olha? Sim, isso mesmo, Chaco. Então, ele está dizendo que é fácil de perceber. Ou no círculo familiar ou no entorno do círculo familiar, aqueles que a gente tem a vida de relação. Mas quando você consegue fazer essa questão aí da incondicionalidade, você quebra Com certeza. E porque você quebra essa mágoa, esse débito, você vai conseguir levar isso sem criar novos débitos, né? Com certeza. Você tendo o amor no coração, no trato com as pessoas, mesmo que elas não te aceitem como você é, né? Você vai quebrar aquele vínculo que você tinha com ela, porque você exerceu o seu papel com humildade, com tolerância, com amor, e se aquela pessoa não aceitou, aí o problema passa a não ser mais seu. Ele está falando aí, e depois de todos os seus gestos de fraternidade e benevolência, ainda te perseguem ou te injuriam, abençoa-os em prece e continua adiante, fiel a ti mesmo, na certeza de que humildade, na hora de crise, é nota de quitação, ou seja, você fez seu papel e mesmo assim a pessoa continua te perseguindo, você quitou aquilo que você deve com ela. Aí é por conta dela, não é mais por sua conta. O ciclo para você foi quebrado, né? Foi quebrado, exatamente. Dela continua. O dela, ela tem o momento dela, né? Isso é a nossa grande dificuldade, né? De termos essa consciência de que nós estamos reencarnados, né? E sabendo dessa qual é a palavra que está lá, Chacu? Que uma tem relação com a outra, das nossas reencarnações. As existências são solidárias entre si. As existências são solidárias, de que nós estamos aqui para trabalhar exclusivamente a nós mesmos. A nós. Exatamente. E que o outro é o outro. Tudo que vier do outro é problema do outro. Exatamente. Eu tenho que dar conta de mim. Que aí foi Maria Teresa que diz aqui, no final das contas, o problema é meu com Deus. Isso. Mas tem a questão do exemplo, né? Só para lembrar aqui que é nota de quitação, mas se a gente cumprir tudo que está escrito para trás aqui. Não adianta a gente pensar que eu fui bonzinho com a pessoa. Não, você tem que cumprir tudo que está escrito aqui, para você quitar o seu débito. Se ela não aceitar, já passa a ser um problema dela. Mas a construção é isso que a Yolanda está falando. A construção é íntima de cada um. É de cada um. Nós temos que dar conta dos nossos sentimentos, do que temos armazenado ainda de inveja, de orgulho, de soberba, né? De todas essas mazelas que a gente foi acumulando ao decorrer das nossas reencarnações, né? Então, o problema do outro. E aí aí entra aquele PIB, né? Que é difícil a gente colocar em prática, que é a benevolência, a indulgência, desculpar o outro, porque o outro... E ter compaixão, se você não consegue perdoar, você ter compaixão e entender, ele está ainda... É uma pessoa doente
tanto quanto eu, em termos de sentimentos, em termos de demonstrar isso, as virtudes, tanto quanto eu. Bom, eu gosto. E faz a sua parte, mas como é difícil a gente fazer a nossa parte e deixar o outro, deixa o outro. Ontem eu conversava isso com meu marido. O fato de nós fazermos o certo, faça o certo sem incomodar se o outro está fazendo errado. O problema é do outro. Não importa. Se o vizinho coloca o lixo, sai da porta dele, nós estamos com um problema desse, sai da porta dele, coloca o lixo lá na sua porta, com a intenção de juntar para os coletores, e aí cachorro vai lá e rasga tudo, vai lá, ensaca, coloca tudo, mas você vai ensacar o lixo dele, saca para ele, ele vai te ver tanto ensacar o lixo que ele coloca lá às 9 horas da manhã, e o lixeiro passa, o carro do lixo passa às 10, o que acontece? Mas faz, mas não fica preocupado que ele está fazendo errado, não, faça você, é difícil, porque a gente se sente aviltado, ultrajado, porque está indo lá varrer, recolher de novo. Falei, vamos fazer esse exercício. Quem sabe a gente, de tanto colocar o lixo armazenado, que o cachorro rasga tudo, que não é o nosso, o dele, quem sabe um dia ele olha e fala assim, eu acho que vou botar esse lixo mais tarde. Agora, enquanto o outro não é nosso filho, é mais fácil ainda. É difícil a gente entender que o outro é o outro e que você vai ajudar o outro com exemplo. Nossa, isso é educar nossos filhos. A responsabilidade é maior em termos de exemplos. Vovó está falando aqui. Você tem que educar, deixa a Amandinha falar. Encalalado. Encalalado. Tá aparecendo na sua cabeça. Oi. Encalalado. Está encalalado? O que está encalalado? Chapolin colorado. Ah, Chapolin colorado. Pronto. Já deu o recado. Ai. Deus, que fofa. O tempo da gente Linda, né? Não dá? E hoje entraria no item 10, que seria de ontem ainda, né? Mas não foi estudado o item 10, né? Não, foi não. Aí, não foi. você pode ler para nós, Sônia? Eu? Tá fácil de ler ou não? Deixa eu ver se eu consigo aumentar, que eu estou no celular, né? Então pode deixar. Fica mais difícil, né? Fica. Porque eu sou Então, seguida. Ana Paula, E se eu aumentar, a tela sai da tela. Não, tudo bem. O espírito sofre de acordo com as suas imperfeições, seja no mundo espiritual, seja no corporal. Todas as misérias, todas as dificuldades que ele enfrenta na vida corpórea são as consequências de suas próprias imperfeições, as expiações de faltas cometidas nessa existência ou nas existências anteriores. Pela natureza dos sofrimentos e das dificuldades que ele enfrenta na vida corpórea, podemos julgar a natureza das faltas cometidas numa existência anterior e quais as imperfeições que a causaram. Aí tem bastante debate aí. Alguém gostaria de falar? Nossa, tem um tantão de coisa. Pela natureza dos sofrimentos. Quer dizer, se a gente tiver um pouquinho de sensibilidade, dá para identificar alguma coisa, né, Chacu? Um pouquinho, às vezes você pode ser até sei lá o quê. O negócio vem de chofrão assim em cima de você. Melhora isso aqui, melhora. Se você não melhorar, eu vou te dar uma lambada. Aí você não melhora, aí você leva a lambada. Por aí vai. Aí entra aquela conversa lá que o Evangelho fala conosco, da nossa sentinela, né? Essa coragem de conversar com a nossa consciência, né? E fazer essa... Aí entra a reforma íntima, né? Que é você ter essa
coragem de entender a lição que você está tendo, das dificuldades, dos sofrimentos, de que o que é que você tem que melhorar. Se ver. Como isso é difícil, gente. Se você faz isso antes de dormir, no dia seguinte você está com uma olheira de todo tamanho. Eu acho que quando você pensa isso, diz, meu Deus do céu, aí eu acho que a galera te leva, vamos aqui, nós vamos aperfeiçoar a sua... Você fez uma pergunta, nós vamos te responder. Rapaz, no dia seguinte, sua olheira está bem aqui embaixo, aqui, ó. Aí você se olha no espelho e fala, não lembro nada. Mas tudo bem, eu vou continuar nessa batida aqui. Eu acabei não lendo ainda aquele livro, Reforma Íntima Sem Martírios, mas eu faço uma ideia do que ela coloca lá, Hermance do Foro. Sim, sim. Nós não podemos ficar nesse martírio, nessa ansiedade, como acho que a Paula colocou. Nós temos só que ter a serenidade de continuar vivendo e nos esforçando para melhorar em cada minuto, em cada momento das nossas ações e das nossas atitudes. Escorregamos? Com certeza escorregamos. Ainda escorregamos muito para o desvio daquilo que seria o melhor. Mas, enquanto a gente está se esforçando, nós vamos caminhando para frente. Um pouquinho de esforço já vale muito. Mas muitas vezes, Chacu, não é que você fica se martirizando, mas ao você tomar conta, às vezes, você não vai ficar se martirizando. Você tomou conta daquilo, você acessou, né? Muitas vezes aquilo vai te trazer reação. E aí você vai trabalhar essa reação, entendendo que você está num processo. É como quando você descobre, a Paula já exemplificou várias vezes isso, quando você descobre uma doença, você tem um primeiro impacto e depois você enfrenta corajosamente o tratamento, mas você não deixa de ter um impacto. Tem um impacto, sim. Mas aí depois vem o momento da reflexão e até do agradecimento. Exatamente. Exatamente. Mas não tem como não ficar. Né? Exatamente. Mas porque ela vai tranquilidade. Buscar, pelo menos, a tranquilidade. Sim, exatamente. Igual as lições anteriores, elas vão acabar contribuindo, porque muitas vezes a gente, como o Chaco falou, você não precisa terminar a faculdade, o Chaco ou o Fernando, para começar a fazer alguma coisa, né? Então, é aquela questão da gente sempre querer estar perfeito. Como é que você vai ser perfeito se você não pratica, tem como. cara? Nem Cristo foi perfeito para todos, né? Ele foi. Ele foi, pior que foi. Ele foi. Nem para todos ele foi, né? Nem foi. Não, é a visão foi do aceito outro, por né? todos. Agora que ele foi perfeito, foi. Aí você cai, levanta, cai, levanta. Você cai de novo, você morre de vergonha. Falando assim, poxa, eu de novo fazendo isso. Aí você cai de novo. Quando eu tenho algumas coisas das nossas existências que elas são reflexas, né? Na hora de você tomar uma atitude, você já está tão bitolado a tomar daquele jeito que você primeiro faz a besteira para depois conseguir pensar, essa aí eu estou caindo sem parar, já devia ter consertado. Mas se a gente... Paula, só para não perder o gancho, Chacu, você disse uma expressão aí, você cai e você fala assim, meu Deus, eu de novo. Claro, você vai ter esse eu de novo. Depois você respira. Não, tudo bem. Vou firmar novamente esse propósito. Dessa vez eu não consegui, mas vou firmar. Mas não, na maioria das vezes a gente faz essa pergunta, meu Deus, de novo eu estou repetindo a mesma situação. O que eu estou tendo agora é a reação do outro à minha atitude. Eu não consegui novamente canalizar a minha reação de outra forma. Eu sei que o que se sucede, meu pai dizia isso, é a reação àquilo que você expressou. E você vai fazer essa pergunta.
Aí tem que respirar fundo e se propor a fazer novamente, tentar de novo, prestar atenção, estar atento, se vigiar. E faz parte do processo. Aí lembra sempre aquela música que o Chico gostava, né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Tem que até não cair mais, né? Eu acho que é um exercício de humildade esse negócio de você reconhecer que você está errando tantas vezes no mesmo lugar. Minha mãe falava assim, minha filha, Deus nos dá o direito de arriar a trouxa. Você não pode ficar debruçada na trouxa na beira do caminho chorando. Isso, exatamente. Isso aí. Entendeu? Tá pesado? Existe, só não pode dar cadeira para ela sentar. Exatamente. outra, essa é boa. Exatamente, você vai, mas levanta e sacode a poeira e vai de novo. Lembrar também da simplicidade. Porque a gente não precisa querer fazer as coisas muito difíceis, não. Basta a gente agir com bastante simplicidade. Faz o possível, né, Chico? O impossível é Deus que faz, né? Exatamente. As coisas Emmanuel fala e a vida é simples. Nós é que complicamos. Se a gente começar a pensar em fazer as coisas de uma maneira mais simples, nós vamos no caminho certo. No caminho nós somos soberbos, né? Esse é que é o problema. A soberba bate forte. A gente tem que procurar fazer com mais simplicidade, porque mesmo dentro de querer fazer as coisas certinhas, com toda esmero, a gente pode errar, mas se a gente procurar fazer com simplicidade, o acerto é mais fácil de a gente conseguir. Ô, Jacu, quando a gente aprende a rir, então, do que a gente fez de errado de novo, as coisas vão ficando mais leves. Aí, o fardo fica mais leve também. Aquela leveza vai te acompanhando e você, de repente, consegue. Lembrando que ninguém disse que seria fácil, né? Ninguém disse, exatamente. Nada. Eu tive... Você já estava aqui estudando, né? Isso aí, estudando de novo, né? Falando sempre a mesma coisa, que nem a gente faz com criança. Estudando de novo. Mas eu quero compartilhar uma coisa com vocês. Eu venho tendo alguns dias complicados, íntimo, e hoje eu estava realmente 36 volts, sei lá, entendeu? E aí eu tive que fazer alguma das coisas que a gente está falando aqui. Yolanda falou bem, da gente parar, se olhar e dar uma refletida. Tudo que foi posto aqui foi muito interessante, até para a gente se auto-examinar e examinar o nosso entorno, né? O que está me angustiando? Qual é o problema? O que eu posso fazer com isso, né? E hoje eu tive a felicidade de trabalhar isso um pouco mais, dividir isso com uma pessoa do meu convívio, e depois disso a gente conseguiu vibrar juntos com intenções até diferentes, mas a gente conseguiu estabelecer um nível de vibração em que eu tive um resultado bem positivo, porque eu sabia o que estava me angustiando. Eu estou com uma dificuldade de foco muito grande. E foco é uma coisa que eu levo muito a sério. Eu não consigo fazer nada, fazer por fazer. E eu acho que o resultado de tudo que eu consegui até hoje na minha vida foi em cima de trabalho e da qualidade que eu pude apresentar. Não é cobrança excessiva, nada disso que a gente está falando aqui de martírio. Mas cada um é do jeito que é, né? Então essa é a minha personalidade. Então, eu dei um passinho para trás, parei, sentei, arriei como é que é? A trouxa, né? A trouxa. Arriei a trouxa, mas não sentei em cima. E eu consegui elevar esse nível de vibração e eu consegui atingir alguns objetivos dentro daquilo que estava me incomodando. Então, brincadeiras à parte, esse equilíbrio ele é muito necessário em tudo que a gente faz. Principalmente porque nós, às vezes é fácil, a gente fala, a gente configura algumas coisas, mas esquecemos que nós estamos num entorno social. E nesse entorno social, nesse
nesse meio ambiente, vamos dizer assim, a gente tem de tudo, né? A gente tem as coisas boas, a gente tem os resíduos, para não falar lixo, né? A gente tem os resíduos, aquilo que a gente joga de coisa ruim, que às vezes a gente acaba pisando em cima também, né? Porque você joga no chão, de repente você pisa em cima. Você pisa em cima no sentido de te prejudicar. Então, foi muito bacana e eu acho que a gente consegue muita coisa quando a gente busca esse equilíbrio e trabalhar tudo isso que a gente vem falando, né, dentro da sua intimidade, né, no seu quadradinho, e graças a Deus. Então, tudo que a gente fala aqui, pode ter certeza que em algum momento você vai refletir e voltar, né, dentro daquela necessidade que a gente tem. Mesmo que seja uma palavra, mas isso é muito bom. Então, eu agradeço a Deus por isso. Isso mesmo. A gratidão sempre é importantíssima. E sempre pedir ajuda dos universitários. Eles estão aí para nos ajudar. Mas ajuda-te que o céu te ajudará. Se você se esforçar, na hora que você pedir ajuda aos universitários, eles vão te ouvir com muito mais atenção também, né? E eles nunca nos abandonam. Sempre que a gente pede humildade, eles sempre dão algum conselho que a gente não sabe de onde que vem, mas vem uma ideia nova que a gente resolve. Isso está tão claro no Evangelho, né, o Xavier? Isso. Está muito claro no Evangelho, nas lições lá, esse de quando você pede ajuda, né? Eles estarão presentes. De alguma forma você vai sentir. Se a gente tem essa humildade, de aceitar os desígnios de Deus e nos avaliarmos, nós vamos registrar, sim, essa ajuda. Registra e depois não sabe nem de onde que veio. A importância de saber pedir também, né? Não é à toa que tem aquela frase tão forte lá no Pai Nosso, que seja feita a vossa vontade. Nossa, mas quando vem o seja feita a vossa vontade para cima de você, que você pensa assim, e o que é melhor? Ele sabe, eu não. Eu quero isso, mas isso é melhor? Exatamente. E às vezes é uma dor muito grande, viu? Porque você tem que se mostrar colocar à disposição e falar assim, ó, eu acredito e eu acredito que você tem o melhor para mim. É a fé, né, Paulo? Mas é muito difícil, viu? A fé e a humildade de se dobrar diante da vontade do Senhor. Você ia falar alguma coisa, Cléo? Desculpa. Isso é resignação, né? Resignação. Aceitar os desígnios de Deus. Deu uma passadinha e fica meio ruim. Pode falar, ué, não tem problema. É um pouco diante assim, de todas as falas, diante do que a gente está vendo e tudo, essa situação. Às vezes, a gente é muito fácil falar, né? É muito fácil falar. Difícil você pôr em prática. Porque, às vezes, nós somos grupos de estudos e nos tornamos até família, já que estamos juntos, fazendo os mesmos estudos, podemos dizer que somos até família, porque estamos juntos. Somos uma família, E, na maioria das vezes, mesmo estudando, mesmo falando, comentando, a gente consegue ofender os outros, sabe? Vamos dizer que nem percebe, mas consegue ofender os outros. Eu estou citando assim como exemplo, sabe? E aí são momentos que a gente tem que parar para refletir, sabe? E aí você entra naquela situação. Quem é menor aqui? Eu ou quem me ofendeu? Ou eu estou sendo ofendida porque eu sou tão pequena ainda? Ou a outra pessoa é que é pequeno? Como é que fica? Aí eu volto lá naquela situação que a Yolanda estava falando. Vamos manter a resignação aqui, vamos lá todo dia com um saquinho de lixo, juntar aquele lixo lá do vizinho. Mas e o que nós vimos lá atrás? Você também tem que ajudar o teu irmão a crescer, não tem não? Com um jeitinho, né?
Com jeitinho. Você não tem que deixar ele permanecer do jeito que ele está, se é para o crescimento dele. Mas com jeitinho, né? Para não ferir, que nem de vez em quando a gente finda ferindo os outros sem perceber, até aqui no nosso meio mesmo. E é a gente estudando, sabe? Imagina fora desse ambiente. E Mas aí é o é dia a isso. dia. É o dia a dia que vai mostrando os caminhos que nós vamos tomando. Mas tem que ter Exatamente. paciência também, mesmo a gente não querer corrigir de uma forma, como você mesmo está dizendo, tem que ser uma forma mais sutil. Ou então persistir em fazer o bem, dando exemplo, igual o exemplo que a Yolanda deu do lixo, persistir, porque uma hora cai a ficha do próximo. Camarada, Se cair, né? Às vezes não eu cai, acho, não. Jacu, Oi. Mas ninguém muda ninguém, né? Somos Oi? as nossas, ninguém muda ninguém, somos as nossas atitudes que talvez transforme o outro que está do seu lado. Exatamente, porque nós só temos a capacidade de mudar a nós mesmos. A Mas nós mesmos. Através da nossa mudança, o outro percebe que nós mudamos. Mas você pode ajudar a mudar, né? Pode, Aí mas fala bem assim, ó, tem alguma coisa diferente. Será o que está diferente nela? Por que ela está diferente assim? a nossa mudança para melhor contagia também. A gente pode pensar que não, mas contagia. O outro Tem percebe que alguma coisa errada nela, né? o outro Ou percebe que certo, houve né? uma mudança. A gente não pode ter violência e nem agressão. Tem que ser sempre com serenidade, com bastante paciência. Com certeza. Aí você tem que entrar numa fase de resignação, né? Com amor ao próximo, porque esse amor que a gente deixa transparecer nas nossas atitudes, o outro percebe, pode ter certeza. E o amor, ele realmente faz cair, o outro cai em si. Mas tem uns que são bem endurecidos, viu? Não, mas aí certeza. a lição diz isso aí, que se você fez tudo certinho, com humildade, respeitando, o seu débito fica quitado. Aí o problema é do outro, não é seu. Eu tenho um amigo. Oi? Eu não quero ser melhor do que ninguém, nem mas eu trouxe as duas irmãs para a casa espírita, né? E para o estudo também, a outra, porque não consegue. Mas eu acho que foi com a minha transformação. Eu me transformei em alguma coisa, que até hoje eu não sei, que elas viram. Mas aos pouquinhos nós estamos nos transformando mesmo, Joana. Nós vamos. Daí elas vieram para perto. Eu vou lá ver o que está acontecendo, né? Mas aí é aquela situação. Quando você olha para trás, de 10 anos, 20 anos para trás, você vê já a mudança que você fez em si mesmo. Pessoal, já são 18 e 7. Aí eu queria aproveitar a presença aí da nossa irmã Sheila, que nós colocamos a música da irmã Sheila no início, Sheila, para ver se você canta uma música para nós. Você lembra aquela ajuda que o céu te ajudará? Seu áudio está desligado. Seu áudio. Ajuda-te, o tom dela é muito alto. Ela começa alto, e às vezes eu troco umas estrofes, né? Então escolhe uma, mas eu posso que você preferir escolher cantar. outra. Uhum. Escolhe outra. Uhum. Aí depois que terminar a música, a gente podia pedir para a Yolanda fazer a prece, Yolanda? Uhum. Uhum. Faço sim. O primeiro passo pode se dar hoje, e tudo será luz que vai te acompanhar. O primeiro passo, mesmo pequenino, é sempre gigantesco, poder de transformar. O primeiro passo é um marco de passagem, é um ato de coragem de quem quer acertar. O primeiro passo
deve vir de dentro. Então o sofrimento começa a aliviar. Perdoar alguém, amar alguém, se amar também é o passo. Perdoar alguém, amar alguém e fazer o bem. Dê o passo, o primeiro passo. O primeiro passo. O primeiro passo. Senhor Jesus, amigos benfeitores que direcionam a nossa tarefa, Mestre Jesus, o nosso estudo que a Casa Espírita nos oportuniza. Fortaleça nossos espíritos para que possamos, na nossa caminhada evolutiva, darmos o primeiro passo, Senhor, gota a gota, limpando o nosso coração, a nossa consciência, Mestre Jesus, de todos os atos desastrosos que cometemos. Que gota a gota possamos, Mestre Jesus, mudar a nossa vibração, trocar a vibração e assim despojarmos, Mestre Jesus, do homem velho. Fortaleça a nossa esperança, a nossa fé. Dai-nos coragem para termos resignação, Mestre Jesus, diante das nossas dificuldades, diante dos nossos tropeços, e que possamos nos levantarmos diante de Ti, Mestre Jesus, e recomeçar a cada tropeço que dermos, Mestre, nessa caminhada. Abençoe a Casa Espírita, Mestre Jesus, os seus dirigentes, os trabalhadores. Abençoe os nossos irmãos que não puderam estar conosco, por quaisquer motivos, Mestre Jesus. Abençoe os nossos lares. Abençoe, Mestre Jesus, para que possamos dar o que há de melhor em nós, nessa época de pandemia, que cada um de nós possamos doar através de nossas preces, vibrações de saúde, de fé e de esperança a todos os necessitados do teu amparo, Mestre Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus, que assim seja. Que assim seja. Assim seja.